programa tá de volta e agora a gente vai aprender a montar um terrário. Tô recebendo aqui no nosso estúdio a Tatiana Gigante, que é paisagista. Tudo bem, Tati? Tudo bom, Boa Jéssica? tarde. Prazer te receber aqui. Prazer é meu. Eu queria começar te perguntando uma coisa que eu acho importante. Tem muita gente nos assistindo que de repente mora em apartamento, mora em espaço pequeno, sai muito, viaja muito, mas quer ter um terrário. Dá para ter, né? Dá. A parte mais legal do terrário é que é um mundo inteiro dentro de um vidro, né? É toda uma vida dentro de um vidro. Então você pode ter em N espaços, né? Não importa o tamanho do espaço. O importante é apenas que seja um espaço que receba luz indireta. Não pode receber. O que é luz indireta? É como a luz artificial que a gente recebe. É um lugar que tenha claridade. Uma dica boa para você entender isso é assim, se você consegue sentar no lugar e abrir um livro e ler o livro, ali tem a claridade necessária para o terrário. Se tiver sol, se for um lugar onde bate sol... Aquele quintalzão, por exemplo, que bate aquele sol forte, não é ideal. Não pode. Por quê? Porque o vidro, ele vai fazer com que a luz entrando pelo vidro vai fazer com que o ambiente esquenta muito e a planta vai cozinhar lá dentro, né? Não é isso que a gente quer. Tem algumas fotos, a gente também vai começar a fazer aqui. O que a gente vai precisar basicamente para montar o nosso primeiro terrário, para quem não tem ainda? A gente tem que sempre se preocupar com a drenagem do vaso, tá? Como ele não tem um furo embaixo, então a gente tem que pôr uma generosa camada de pedra para que qualquer excesso de água fique nessa camada de pedra. Tudo que a planta precisar tem que estar aqui, né? Tem que estar aí dentro, justamente. Depois a gente põe uma camada de terra. Nessa camada de terra a gente põe um pouco de carvão ativado, que é um carvão que a gente compra em casas de aquário, em pet centers, assim, pra gente poder... Esse carvão, ele chupa a água, vamos dizer assim, né? Então ele não deixa a raiz apodrecer. E aí a planta tem que ser planta de sombra, tá? Que eu trouxe alguns exemplos. Para escolher a planta, o que você trouxe aqui de sugestão? Tá. A gente tem... como a gente faz para escolher a planta do terrário? Uma forma para a gente pensar é como a planta está na natureza. Se é uma planta que está lá debaixo da árvore, fica ali na sombra, como um musgo, por exemplo, aí a gente... essa planta tá ideal para o ambiente de terrário, tá? Então aqui a gente tem alguns modelos, a gente tem aqui uma peperômia, aqui a gente tem o musgo renda, aqui a gente tem a conhecida como planta confete, que é a hipoeste. Ela fica linda, né? Ela fica muito bonita, ela dá um colorido. Essa daqui é a planta mosaico. Ela é bastante usada no terrário, ela tem de várias cores, várias tonalidades. A avenca, que é bastante conhecida também, ó. Ó, a gente também tem a samambaia, a mini samambaia. Ah, que linda! Olha que linda. Também conhecida como samambaia havaiana. Linda. Né? São todas plantas que se dão bem. A era, que a gente tem uma era variegata. Mas a era não vai fazendo assim? Faz. Eu tenho terrários que eles já tomaram todo o espaço, por isso precisa... Vai crescendo mesmo, é vida, né? Precisa ter uma manutenção, precisa ter a poda para que não perca o cenário. Né? Eu tenho um terrário, inclusive, que ele já tomou totalmente a forma, eu deixei de propósito, e hoje eu não vejo mais o que tem lá de cenário, eu não lembro mais o que eu coloquei lá de cenário. Mas a planta já tomou toda a forma ali, tem toda uma vida, inclusive minhocas.